Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos de mecânica clássica. A gente está aqui nessa disciplina na unidade 3, é o 8º vídeo sobre oscilações, tá certo? Esse vídeo nós vamos tratar de um problema que ele é muito legal. Ele tem uma parte rigorosa em matemática muito legal. Não é o intento nem da disciplina e nem desse vídeo passar toda a parte rigorosa do que a gente vai ver, que são séries de Fourier, mas a gente consegue, eu consigo dar algumas referências, eu vou deixar na descrição algumas referências, tanto de livro quanto de artigos, para quem quiser dar uma olhada. Isso normalmente a gente vê a parte mais rigorosa, sei lá no Métodos Matemáticos 3, eu vi, foi no Métodos Matemáticos 3 que eu vi, e alguma coisa na pós, né, que eu vi esse conteúdo, e alguma coisa de ADO, de vez em quando a gente consegue ver dependendo da disciplina que a gente vai levando. É um assunto muito legal, que tem a ver com funções periódicas e tem muita aplicação, tanto em ciência quanto em coisas aplicadas, engenharia e tudo mais. Então vamos prestar atenção, que é um negócio bem legal, certo? Eu, pelo menos, eu acho muito interessante a parte série de Fourier. Mas aqui já a nossa tradicional revisão, eu estou condensando mais a revisão aqui. A gente estudou transformações ortogonais, escalares e vetores, como derivar um escalar em um vetor com relação ao tempo e a coordenada espacial. A gente falou de posição, velocidade e aceleração. Falou de produto escalar, falou de produto vetorial, isso aqui tudo foi até a unidade 1. A unidade 1 veio até essa parte aqui que eu estou rabiscando aqui, certo? Depois, na unidade 2, a gente falou de leis de Newton, a gente falou de sistemas de referencial inercial, a gente falou de leis de conservação para uma partícula. E vocês já trabalharam alguns probleminhas já com leis de Newton. Bacana. Depois a gente foi estudar, nessa unidade 3, a gente está estudando o oscilador harmônico. A gente começou estudando o oscilador harmônico simples. No oscilador harmônico simples, a força que atua no objeto é a força elástica. Então a gente tem aqui que força é igual a massa vezes aceleração, a equação diferencial que a gente tem esse camarada, cuja solução é dada por esse camarada aqui, ou coisa similar aqui com seno, mudando a fase aqui, tá certo? Mas o importante é isso aqui, ó. A gente tem essa equação diferencial aqui, uma equação diferencial ordinária, homogênea, de segunda ordem, no tempo, certo? Para a posição no tempo, e a gente encontra essa solução, onde a razão e delta aqui, para esse caso, eles têm a ver com as condições iniciais. A gente falou de período de oscilação, a gente falou de frequência de oscilação, a gente viu que para esse caso, a energia mecânica se conserva, porque só tem força conservativa e não tem dissipação, e a gente falou um pouco sobre diagramas de fase. Bacana. E a gente também viu o oscilador em 2 dimensões, a gente viu aquelas curvas que ele pode seguir na trajetória dele no espaço de coordenadas. Então, muito cuidado aqui para não confundir trajetória no espaço de fase e trajetória no espaço de coordenadas, certo? E aí depois, e aqui eu já resumi tudo aqui da parte de oscilação amortecida e forçada. Vamos supor que eu tenho aqui eu tenho um sistema físico que ele esteja sujeito à força elástica, ele está sujeito à dissipação e, além disso, ele tem uma força externa atuando nesse camarada. Então, a equação diferencial que rege o movimento desse corpo é essa equação diferencial aqui em cima, tá certo? A razão aqui é a amplitude da força, ela está relacionada à amplitude da força externa, não confundir com aquele razão lá de trás, do slide anterior. Ômega zero aqui é a chamada frequência natural do oscilador harmônico, beta está relacionada à dissipação, e a gente resolvendo isso aqui, a gente consegue descobrir qual que é o movimento de um oscilador, dado esse forçamento aqui, essa força externa que é cossenoidal aqui no tempo. Certo? E aí a gente viu o seguinte, e aí aqui está resumido tudo, por quê? Porque se a razão é igual a zero, significa que não tem força externa. Então a solução particular é nula também, e aí a gente só tem essa solução complementar, que é esse camarada. Para essa solução complementar aqui, a gente viu que a gente tem 3 regimes. A gente tem a gente tem um movimento subamortecido, com amortecimento crítico, e superamortecido, ou sobreamortecido, ou amortecimento supercrítico, depende de qual literatura que você está seguindo. Certo? Isso se A for igual a zero. Se A for igual a zero, ou seja, não tem força externa, a única solução é esse XC aqui, esse XC que é a solução complementar, beleza? Mas se tiver alguma força externa, a gente viu como atuar nesse camarada. Só que a gente só viu essa força externa, uma força externa que ela é cossenoidal aqui no tempo, tá certo? E aí a solução geral para o problema seria esse camarada aqui. Então a solução geral é o XC mais esse XP, o XC eu já expliquei, que é essa solução complementar, que é a solução da equação homogênea associada a esse problema, e esse XP é a solução particular, que
que é dado por esse camarada aqui, e aí a gente estudou fenômenos de ressonância e tudo mais. Então aqui, para tempos muito grandes, esse termo XP ele domina o comportamento. E a gente diz que esse XP é a solução estacionária. A gente também discutiu um pouco sobre transiente, o efeito transiente que está logo no início ali do movimento, tá certo? A gente estudou um pouco do movimento do fenômeno de ressonância e a gente viu que para oscilações forçadas com esse terminho aqui de força externa, a ressonância e amplitude ela ocorre nessa frequência aqui. Então, quando esse ômega aqui em cima, esse ômega aqui, quando esse ômega for igual a raiz de ômega 0 ao quadrado menos 2 beta ao quadrado, a gente tem o fenômeno aí de ressonância para amplitude. Bacana, aí a gente estudou, viu vários gráficos e tal, beleza. Show de bola. Mas agora nós vamos fazer um negócio um pouco mais matemático. Então já pega aí a caneta, o lápis, papel, borracha, bastante borracha, e vamos tentar fazer essa conta aqui, certo? Essas equações diferenciais desse capítulo, todas as equações diferenciais desse capítulo, até então, elas são equações dessa forma aqui, ó. São todas as equações são dessa forma aqui, tá certo? Que elas podem ser reescritas, se vocês notarem, olha só, esse camarada aqui, ó, x2 pontos é o quê? x2 ponto é a derivada segunda da posição no tempo. Esse x ponto é o quê? X ponto é a derivada primeira da posição no tempo. E aqui eu tenho x, certo? Só que aqui eu tenho aqui, ó, o x ponto está multiplicando por 1. O x2 pontos está multiplicando por 1. O x ponto está multiplicando por 2 beta. Está aqui, ó. Está multiplicando por 2 beta. E o x está multiplicando por ômega 0 ao quadrado. E aqui eu tenho um termo que é um termo não homogêneo, tá certo? Bacana. Olha só, vocês podem notar que esse termo aqui é constante, o 2 beta é constante e o ômega 0 é constante também, certo? Então eu posso reescrever essa equação dessa forma aqui, ó. Isso aqui vai ser aqui, ó, a derivada segunda, isso aqui é um operador, tá certo? É um operador linear. Por quê? Porque esse objeto aqui sozinho, ele não me dá quase nenhuma informação, certo? Esse objeto aqui que está entre parênteses, ele tem que estar atuando em alguma função, tá certo? Esse objeto aqui entre parênteses, ele tem que estar atuando em uma função. A gente chama esse camarada de operador linear. Linear aqui porque a gente está trabalhando com derivadas e todos esses objetos aqui eles vão corresponder às propriedades de linearidade. Mas isso também eu vou deixar como a gente vai assumir isso. A gente não é a nossa tarefa nessa disciplina demonstrar isso não. Então tem esse parênteses aqui que eu estou chamando de operador linear. Aí nota o seguinte, aqui eu tenho a derivada segunda no tempo, aqui eu tenho a derivada segunda no tempo. Certo? Então deixa eu rabiscar aqui. Ó. Esse camarada aqui é uma derivada segunda no tempo, esse camarada é uma derivada segunda no tempo. Esse camarada aqui é uma derivada primeira no tempo, aqui eu tenho derivada primeira no tempo. Esse camarada aqui não tem derivada nenhuma, aqui também eu não tenho derivada nenhuma, tá certo? Então eu estou seguindo a mesma ordem ali. Então essa equação diferencial eu posso reescrevê-la dessa forma. Eu mantive aqui a cosseno de ômega t do lado de cá. Então eu tenho aqui um operador linear atuando uma função, eu tenho esse camarada, certo? Eu vou chamar esse operador linear, esse parênteses todo aqui, ó, eu estou chamando esse parênteses todo aqui de L chapéu. Chapéu aqui não significa que é vetor unitário, não é nada disso não. É só um nome que eu estou dando. Então esse L chapéu eu estou chamando de operador linear, certo? Então eu tenho aqui que essa equação aqui em cima, essa equação aqui toda, eu posso reescrevê-la da seguinte forma. Vai ser esse operador aplicando o x, isso aqui vai me dar um f de t, certo? Então olha só, esse operador aplicando o x está igual a f de t. Esse operador ele segue o princípio de superposição. Por quê? Porque ele é linear. Então, olha só, esse operador L atuando aqui em duas funções x1 e x2 vai me dar o quê? Vai me dar Lx1 mais Lx2. Então, olha só, se Lx1 é igual a F1 e Lx2 é igual a F2, se eu aplico esse mesmo operador L num alfa, uma constante qualquer, um alfa 1 x1 mais um alfa 2 x2, isso me dá o quê? Isso me dá alfa 1 f1 mais alfa 2 f2, considerando que esse alfa aqui seja uma constante. O que significa isso? A gente pode levar isso aqui para uma soma com o índice aqui, tá certo? Com mais termos. Então eu tenho aqui que o operador aplicando nessa soma vai me dar uma soma em n de alfa n Fn, tá certo? É só passar esse L aqui para dentro, ele só vai atuar no Xn. E o L atuando no Xn me dá o Fn, tá certo? Então eu tenho esse resultado aqui. Esse resultado aqui vai ser importante para a gente. Beleza? Até então vocês podem estar pensando assim, para que eu estou fazendo isso tudo? Para que eu estou fazendo isso tudo se eu já sei que o forçamento é A cosseno de ômega t e eu tenho a resposta para isso, que a gente já viu até no outro vídeo. E aí? Só que lembrem-se disso aqui, ó. Lembrem-se disso aqui, esse último resultado aqui, ó. Que esse operador aplicado numa soma de alfa n xn, isso aqui vai me dar uma soma de alfa n
Fn. Bacana. Então, olha só, a EDO é essa aqui, a equação diferencial que a gente tem é essa equação diferencial aqui. Ah, Léo, mas da onde você está vendo que isso é uma equação diferencial? Desse L. Esse L, ele contém operadores de derivada aqui, tá certo? Então, a EDO é esse camarada aqui, certo? Então, para o operador linear, a gente acabou de mostrar que isso aqui está valendo, tá certo? E aí, é o seguinte, olha só, nós vamos supor, isso aqui, por enquanto eu estou supondo isso. Eu estou supondo que essa função f de t aqui em cima, essa função f de t aqui, ela possui uma forma harmônica no tempo, ou seja, vamos supor, por enquanto nós estamos supondo isso, vamos supor que esse f de t, ele pode ser escrito dessa forma, certo? Então vamos supor que esse f de t aqui em cima, ele pode ser escrito como sendo uma soma em n de alfa n cosseno de ômega n t menos φn, tá certo? Beleza? Então, a solução para o estado estacionário desse camarada, e aqui nós vamos preocupar só com o estado estacionário, que depois o transiente é ele que vai estar valendo, a solução para o estado estacionário é essa solução aqui, ó. Por quê? Por causa desse camarada aqui em cima, ó. Por causa desse camarada aqui, certo? Se essa força, esse termo de forçamento Fzão de T, nem preciso chamar aqui de forçamento, se esse termo Fzão de T, ele pode ser escrito como essa soma em n de alfa n cosseno de ômega nt menos φn, para cada terminho, para cada n desse, eu vou ter uma solução particular que é dessa forma aqui, ó, que é exatamente aquilo que a gente já calculou no outro vídeo, tá certo? Então isso aqui não tem surpresa nenhuma não. Se vocês pensarem lá, ó, esse alfa n dividido por essa raiz aqui é justamente aquele valor de d que a gente encontrou no outro vídeo, tá certo? Aqui eu coloquei cosseno de ômega n, aqui faltou um t, ó. Aqui o professor esqueceu de um t aqui, depois tem que consertar. Então isso aqui é cosseno de ômega nt menos φn menos delta n. Por quê? Por que tem esse menos delta n? Porque esse delta n já entra na solução lá que a gente viu no outro vídeo, tá certo? Então, olha só, vou repetir aqui. Vamos supor que essa função f de t, ela tem essa cara aqui, certo? Para cada n, se eu pegar para cada n desse aqui, se eu fazer n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, assim por diante, para cada n desse, a solução particular vai ter uma forminha desse jeito aqui, ó, para cada n. E aí, quando eu somar tudo para eu encontrar a solução particular geral aqui, eu vou ter esse somatório aqui. Então, até aí nenhuma surpresa. Olha só, para cada n, a força Ft tem uma forma de alfa n cosseno de ômega nt menos φn. Então, para cada n, a solução particular vai ter esse camarada. Vai ter essa cara aqui, ó. Então, quando eu somar tudo, eu tenho a solução particular total. Onde esse delta n é dado por esse camarada, que é igualzinho que a gente viu lá atrás. Se vocês notarem, ó, esse termo aqui que eu estou circulando é justamente aquele dzão que a gente viu no outro vídeo, certo? E esse termo aqui é justamente aquele delta que a gente viu no outro vídeo. Então, para cada n, eu tenho uma solução igual a gente já tinha calculado. Aí, beleza. Aí você fala assim, tá, beleza. Se eu puder escrever uma função dessa forma aqui, eu tenho a solução para o meu problema. Só que aí você pode virar e falar assim, tá, mas esse si seu é um si muito forte, né? Como que eu posso garantir que uma função pode ser escrita com essa forma harmônica aqui? Isso é um problema, certo? Mas então qual que é a conclusão desse slide? A conclusão desse slide é, se f de t pode ser escrita como combinação linear de funções harmônicas, vou ler de novo. Se f de t pode ser escrita como combinação linear de funções harmônicas, certo? Se esse camarada pode ser escrito como combinação linear de funções harmônicas, a solução particular também poderá ser escrita como combinação linear de termos harmônicos. Ou seja, se f de t pode ser escrito como combinação linear desses camaradas, a solução particular pode ser escrita como sendo uma combinação linear desses camaradas aqui. Beleza. Resta a gente saber o seguinte, será que eu posso escrever alguma função como uma combinação linear de uma forma harmônica dessa forma? Quando eu estou falando de harmônico aqui é porque tem esse cosseno aqui, tá certo? Será? Quando que eu vou poder escrever uma função como sendo esse somatório de cosseno? Aí que vem o resultado, que é um dos resultados mais bonitos que eu conheço, assim, tá, eu conheço muito pouco, mas que eu conheço de matemática e física. Eu acho esse resultado muito bonito. Então tem algumas condições de continuidade, que eu não vou me preocupar aqui, pra gente aqui essas condições vão estar valendo, mas é claro que nem sempre vão estar valendo, mas porque a gente vai trabalhar nessa disciplina, elas vão estar valendo. Então dadas aqui algumas condições de continuidade, aquele blá 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 e tal, então seja uma função periódica arbitrária qualquer,
desde que a função seja periódica, certo? Seja uma função periódica arbitrária qualquer, eu sublinhei e coloquei até uma exclamação aqui. Ela pode ser representada por uma série de harmônicos. Isso aqui chama Teorema de Fourier, série de Fourier, vocês podem pesquisar, eu vou deixar nas referências algum texto sobre série de Fourier. Isso aqui é muito forte, porque ele está falando o seguinte, seja uma função periódica qualquer que seja essa função periódica. Eu vou dar 2 exemplos aqui nesse vídeo. Ela sempre vai poder ser representada por uma série de harmônicos, certo? Isso é muito forte, certo? Um exemplo aqui simplesinho é o seguinte, essa função aqui é periódica, porque dado esse período tal aqui, a função no tempo t é igual a função no tempo t mais tal. Então ela vai estar repetindo um período aí, certo? Então beleza. Então o que esse teorema está me dizendo é que se essa função for periódica desse jeito, eu vou poder sempre escrever a minha função f de t desse jeito aqui, ó, certo? E aí vocês já podem ir pensando na solução que a gente tinha. Olha só, se eu conseguir por algum motivo escrever a minha função f de t, ou o termo de forçamento de alguma função que seja periódica, se eu conseguir escrever esse camarada como sendo essa combinação linear de an cosseno de n ômega t e bn seno de n ômega t, eu vou conseguir saber a solução particular. Por quê? Porque olha só, se o f de t ele tem essa forminha aqui, eu sei que a solução particular é desse jeito, tá certo? Ou seja, se eu conseguir escrever a função f de t com algum termo que seja de cosseno ou seno, eu vou saber escrever quem que é minha solução particular, tá certo? Basta eu saber escrever quem que é minha f de t para uma função periódica, tá certo? Ou seja, basta eu saber descobrir quem que são esses A0 e quem que são esses AN e quem são esses BN, beleza? Isso é muito forte, eu acho isso muito forte, eu acho isso muito bonito. Eu vou mostrar exemplo para vocês. Então, olha só, isso é muito forte por quê? Porque se eu sei, isso aqui eu estou contando para vocês, isso aqui é um teorema, quem quiser olhar aí a demonstração eu vou deixar na descrição. Eu estou contando para vocês o seguinte, que seja uma função periódica qualquer função periódica, dada alguma condiçãozinha que para a gente vai estar valendo, ela sempre vai poder ser escrita dessa forma aqui, ó, certo? Com esse AN e o BN dado por essas equações aqui, tá certo? Isso aqui vem de uma relação de ortonormalidade do seno e do cosseno, que a gente pode fazer uma integral e usa aí o tal do truque de Fourier para descobrir quem são esses AN e esse BN, tá certo? E isso acaba sendo muito forte. E aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá certo? Então vamos tentar pensar num exemplo aqui, ó. Essa função aqui, uma onda quadrada, essa função é periódica? Sim, certo? Ela tá repetindo aqui direto, ó. Então isso aqui vai para menos para mais t, né? Mas só que para menos e para mais infinito, vamos supor aqui no sistema ideal, essa função quadrada aqui ela é uma função periódica, tá certo? Que essa série de Fourier está me falando, né? Está me falando o seguinte, olha só, eu tenho aqui, isso aqui vai de n igual a 1 até infinito. O que eu vou fazer aqui no gráfico vai ser pegar alguns termos aqui. Eu vou pegar para um termo dessa soma, 2 termos, 10 termos, 100 termos. Eu vou pegar isso aqui no gráfico, é isso que a gente vai fazer. Mas lembrem-se dessa equação aqui, tá certo? O f de t é igual a essa combinação linear aqui, beleza? Olha só, então tem essa função quadrada aqui. Então olha só, tem essa função quadrada aqui, que para mim ia vir a dentro de serra, eu pulei, mas só que para vir é justamente a expansão em série dela. Então olha só, tem essa função quadrada aqui. O que eu vou mostrar aqui no próximo gráfico é o seguinte, olha só. Essa função, lembre-se dessa função aqui, ó, é a mesma função, tá certo? É a mesma função aqui, ó, quadrada, quadrado, quadrado, tá certo? E ela é periódica, E ela é uma função quadrada. Ela tem aqui, ela é 0, 1, 0, 1, 0, 1. O que esse teorema está falando, que eu não sei se eu estou conseguindo passar o tanto que ele é forte, é que mesmo essa função que ela é quadrada, tá certo? Eu vou poder representar ela com uma soma de senos e cossenos dessa forma, tá certo? É isso que eu estou querendo dizer. E aí, se vocês lembrarem do slide anterior, se eu conseguir escrever esse camarada como seno, como sendo, né, uma combinação linear de termos harmônicos, eu sei qual que é a solução para o oscilador harmônico amortecido, inclusive, a solução particular. Então, olha só, eu tenho aqui uma função quadrada. Olha só esse gráfico aqui. Pensa só comigo aqui, ó. Vamos observar esse gráfico aqui.
Esse vermelho aqui é quando eu pego um termo dessa série. Então eu peguei aqui n igual a 1, tá certo? Quando eu pego um termo dessa série, é claro que essa série para a função quadrada, que para cada função eu tenho aqui um a 0, um a 1, para cada função eu vou ter um coeficiente. São os coeficientes Fourier, inclusive. Então olha só, eu peguei aqui com um termo. Com um termo vocês estão vendo que ela não aproxima muito da função quadrada não, né? Para um termo fica bem longe. Só que quando eu pego três termos, é o camarada cinza. Quando eu pego três termos, eu tenho aqui, ó, já está começando a ficar mais perto do quadrado. Quando eu pego seis termos, é o camarada azul. O camarada azul ele vai fazer assim, ó, e aí ele vem aqui, ele já está ficando bem perto do camarada quadrado, certo? E aqui eu só peguei 20 termos. Se eu pegar 20 termos, esse de 20 termos, eu podia ter colocado ele sozinho, é esse camarada com a linha mais fina aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, tá certo? É esse camarada aqui com a linha mais fina, onde eu estou agora colocando vermelho. Ele está fazendo alguma coisa assim, ó, tá certo? Ele está ficando muito mais perto do que é a onda quadrada. Então, olha só, isso é porque eu só peguei 20 termos. Vamos tentar pegar um outro exemplo aqui agora. E isso, o que eu estou falando com vocês é, se eu pegar infinitos termos, isso aqui vai convergir para a onda quadrada. Isso é muito forte, isso é muito bonito, tá certo? Ainda tem esse chifrinho aqui, eu vou chamar esse chifrinho aqui, isso que chama fenômeno de Gibbs. Eu vou deixar na descrição também para quem quiser dar uma pesquisada, mas esse chifrinho aqui também, para termos infinitos, isso aqui não tem problema, mas só que para termos finitos, existe como a gente passar por cima desse termo ou eliminar ele, esse efeito de Gibbs na série de Fourier, tá certo? Então vamos passar aqui, vamos passar mais uma função periódica, né? Dent de serra. Eu tenho essa função dent de serra aqui, então olha só, é uma função periódica. O que eu estou falando é que esse teorema de Fourier ele me fala que mesmo essa função aqui, que é uma linha reta, é zero. Mesmo essa função eu consigo descrever como sendo uma combinação linear de termos harmônicos. E aqui está mostrando isso. Para um termo eu tenho aqui um seno aqui, tá certo? Não me dá muita informação. Para três termos eu já começo a ter um camarada que ele já está indo para perto do dente de serra. Para 6 termos eu já estou bem perto, o erro já é até pequeno. Agora para 100 termos, vocês estão vendo que, olha só, ele cai aqui reto, ele vem vindo aqui, aí vem quase reto aqui, ó. Aí ele dá aqui uma bagunçada, esse chifrinho aqui, ó, essa parte aqui nos picos, onde tem a descontinuidade, esse camarada é chamado efeito de Gibbs ou fenômeno de Gibbs. Isso aqui eu vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada, tá certo? Então, para 100 termos, vocês estão vendo que já está muito próximo do dente de serra. Isso é muito bacana. Por quê? Porque eu consegui escrever, eu tô conseguindo escrever uma função dente de serra, certo? Como uma combinação linear de seno e cosseno. E aí eu tenho a solução particular do meu oscilador harmônico. E isso é bonito demais da conta, tá certo? Esse gifzinho que eu acho muito interessante, que ele está mostrando aqui o dente de serra para vários termos, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, para um termo, vocês estão vendo que é só um seno, não está muito próximo. Agora, para 2 termos, eu já tenho um circulinho, porque como eu estou somando termos harmônicos, é como se eu estivesse somando vários circulinhos um perto do outro, tá certo? Lembra muito aquele esquema de epiciclo antigo, lá da Grécia, mas não é não. Aí, para um termo eu tenho um ciclo, para 2 eu tenho um acoplado com o outro, e aí enquanto um está rodando, o outro está indo marcando lá na dente de serra. Quando eu tenho aqui mais termos, esse camaradinho aqui que tem 4 termos, vocês estão vendo que é um ciclo dentro do outro, ele vai fazendo assim, ó. Aí, à medida que ele vai fazendo assim, ele vai se aproximando dessa dente de serra. Qual que é a diferença da dente de serra para a onda quadrada? Seria aqueles coeficientes, o A0, o AN e o BN, certo? Aí vamos tentar pensar aqui, ó. Então, olha só. Dadas algumas condições de continuidade, seja uma função periódica arbitrária qualquer, ela pode sempre ser representada por uma série de harmônicos. Um exemplo que eu vou deixar para vocês fazerem na tarefa é a dente de serra. Uma função de dente de serra é esse camarada aqui. Ela é linear dentro aqui, né? Dentro do período. Ela é zero quando t é igual ao período e ela se repete sempre, tá certo? Eu estou contando para vocês que a expansão em série de Fourier para dente de serra é esse camarada. Isso aqui eu vou deixar de tarefa para vocês. Então eu estou contando para vocês isso aqui nesse vídeo. Então olha só, a expansão em série de Fourier para dente de serra é esse camarada aqui, certo? Então eu estou conseguindo pegar uma função maluca desse tipo aqui, ó, e estou conseguindo colocar ela em função de uma série de combinação linear de termos harmônicos. Portanto, eu sei a solução particular desse camarada. E aí eu sei a solução do meu oscilador harmônico amortecido para esse camarada, pelo menos a parte estacionária dele. Isso é muito forte, isso é muito forte, isso é muito, muito forte. Então isso aqui vai ficar de tarefa para vocês. A ideia desse vídeo era justamente eu passar para vocês, pelo menos qualitativamente, o que significa esse teorema de Fourier, série de Fourier, e que para vocês dessem uma pensada nisso. Se eu tenho a solução
Se eu tenho uma força que pode ser escrita como uma combinação linear de termos harmônicos, eu tenho a solução particular dela. E aí, se eu consigo, por algum teorema, alguma mágica, descobrir como que eu escrevo uma função como termos harmônicos, eu já tenho a solução estacionária, eu já tenho a solução particular. E aí eu meio que já resolvo o problema. E isso é muito bacana. Isso tem muita aplicação em engenharia também, e em física também, e assim por diante.